compartilhando uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Uma palavra que Deus colocou no meu coração no decorrer desse dia. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 7. Verso de número 1 e 2 diz: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço do rei, o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto? Disse o profeta: eis que tu o verás, e com os teus olhos, porém disso não comerás. Amados irmãos, o texto aqui eu estou apresentando. Eu convido a você, durante o dia de amanhã, ou hoje, depois dessa transmissão, você ler o capítulo de número 6 e o capítulo de número 7, para que você possa estar tendo a tua vida espiritual edificada através dessa mensagem que eu vou trazer ao seu coração. Os dias que eu estou aqui mencionando são os dias do profeta Eliseu. O rei que estava sobre Israel se chamava rei Jorão. O rei Jorão era um dos filhos do rei Acabe com Jezabel. Todos os irmãos sabem, aqueles que têm a prática e o convívio com a palavra, com a Bíblia Sagrada, sabem e conhecem da história do profeta Elias e do rei Acabe e da rainha Jezabel. E os irmãos sabem muito bem que o rei Acabe e a rainha Jezabel, eles foram reis que patrocinaram a idolatria, que patrocinaram coisas terríveis, afastaram-se da presença do Senhor, não buscaram a Deus, desonraram o sagrado, perseguiram os profetas e pregadores, atalaias de Deus. E a Bíblia menciona que no período de Acabe houve escassez sobre a terra de Israel. Interessante que mesmo Jorão, o filho de Acabe, sabendo dos sinais de Deus, mesmo Jorão sabendo que nos dias de Elias desceu fogo do céu, mesmo Jorão sabendo e vendo e presenciando os milagres que aconteceram também através das mãos ou através da vida do profeta Eliseu, Jorão teve um coração duro. A Bíblia diz que ele se voltou para a idolatria e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E isso chegou às narinas de Deus, chegou à presença do Senhor como algo desagradável, ruim, terrível. Repito que ou a maioria das coisas ruins, que acontecem na face dessa terra ou na vida das pessoas, está relacionado diretamente com as escolhas que as pessoas fazem. Muitas pessoas fazem escolhas erradas e atribuem a Deus a culpa. E dizem: por que Deus permitiu? Por que Deus não protegeu? Por que Deus fez isso? É sabido dos irmãos, é do conhecimento dos irmãos que Deus prova o nosso coração. É do conhecimento dos irmãos que Deus prova para ver o que há dentro de nós. Contudo, muitas vezes os homens passam por dificuldades por conta das suas escolhas. O povo de Israel tinha escolhido andar totalmente na contramão daquilo que Deus tinha dito e tinha determinado para eles. Mas eles voltaram-se contra Deus e viraram as costas para o Senhor. E aí começou a vir sobre eles algo terrível. Aquilo que próprio Deus tinha dito lá em Deuteronômio, no capítulo de número 28, quando Deus disse: se vocês abandonarem os meus mandamentos e os meus preceitos, eu os abandonarei, eu os deixarei. Porque quando o homem busca caminhar distante de Deus, apesar do amor de Deus para com essa pessoa, apesar
vivermos, entendermos a graça de Deus, a sua bondade, o desejo de Ele querer que as pessoas andem próximo de si, mas o Senhor concedeu o livre arbítrio. Cada um escolhe o seu caminho. E nesse momento Israel tinha escolhido a andar totalmente distante de Deus. A Bíblia menciona que Jorão foi um rei totalmente idólatra, que voltava-se totalmente contra as coisas do Senhor, que patrocinou aquilo que era totalmente desagradável aos olhos do Senhor. E isso trouxe sobre o povo de Israel um peso muito grande, uma dificuldade muito grande. E tudo isso trouxe sobre Israel uma perseguição. A Bíblia diz que o rei da Assíria veio e sitiou, cercou Samaria. E Samaria foi cercada ao ponto de que não tinha mais comida. A fome e a miséria havia se instalado em Samaria, por conta do povo de Israel ter abandonado os preceitos e os mandamentos do Senhor. Eu gostaria até mesmo que você abrisse a tua Bíblia, lá em Deuteronômio, no capítulo de número 28, e eu vou ler 2 versículos, e que você leia depois esse capítulo lá na tua casa, e você perceba que o que aconteceu em Samaria, Deus já tinha predito, já tinha dito lá atrás, já tinha anunciado, já tinha orientado o povo de Israel. Lá em Deuteronômio, no capítulo número 28, diz assim, no verso de número 52 e 53, diz assim: cercarão as cidades onde vocês moram, até que caiam as muralhas altas e fortes em que vocês confiavam, e todas as cidades da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes deu serão cercadas pelo inimigo. E o cerco será terrível. Os moradores das cidades ficarão tão desesperados que comerão seus próprios filhos que Deus lhe deu. E isso aconteceu literalmente em Samaria nesses dias do rei Jorão. A Bíblia conta, capítulo de número 6, que o cerco do rei da Síria foi tamanho e tão grande que a fome e a miséria começou a se instalar dentro da casa de Israel. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que toda dádiva e todo dom perfeito, tudo aquilo que de bom pode vir sobre a vida do homem, procede dos céus. Lá no capítulo de número, ou melhor dizendo, Salmo de número 127, no capítulo de número 1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, aqui Salomão está dizendo o seguinte: não adianta todo o esforço para cuidar, para guardar, ou para tentar construir, se não vir do Senhor a proteção, se não vir do Senhor a provisão, de nada adianta. É o que aconteceu no meio do povo de Israel nesses dias do rei Jorão. Quando eles estavam lutando para dar a volta por cima, o cerco do inimigo veio, porque eles tinham abandonado a presença do Senhor. Toda pessoa que se afasta de Deus, toda pessoa que anda na contramão daquilo que a palavra do Senhor orienta, ela está fadada a andar por dificuldades na face dessa terra. Pode ser abastado financeiramente, pode ser alguém que tenha muitos recursos financeiros, mas não tem paz, não tem alegria, não tem a presença do Espírito Santo. E eu estou falando para você nessa noite: entrega a tua vida ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, ou entra num concerto com Deus, e você vai ver que a tua casa vai ser edificada, a tua casa vai ser guardada, o teu lar será guardado na presença do Senhor. Assim aconteceu quando o rei Jorão viu que não havia mais como combater aquela miséria, não havia mais como dar uma solução para o povo, e começou a chegar nos seus ouvidos coisas terríveis, coisas terríveis. A Bíblia fala de uma mulher que entrou no acordo, e aqui está um dos relatos mais tristes, terríveis, contidos nas Escrituras Sagradas, quando uma mãe entra num acordo com uma outra mãe,
e elas compactuam em matar seus próprios filhos para os comer. O canibalismo entrou no seio do povo de Deus. Que coisa terrível! Isso é quando alguém vira as costas para Deus. Quando uma pessoa vira as costas para Deus, coisas terríveis começam a acontecer na sua vida. Coisas difíceis começam a acontecer na sua vida. E eu repito, com a graça que eu sinto da presença de Deus nesse lugar sagrado, acerta-te com o teu Senhor, porque Deus vai mudar a tua história. Nunca é tarde para alguém se ajoelhar na presença do Senhor e dizer: eu preciso de Deus e eu quero Deus na minha vida. Quando aconteceu isso, essa situação terrível, o rei Jorão percebeu que não havia outro caminho. E eu aqui quero mencionar duas coisas que aconteceram nesse período e que nós podemos aplicar para nossas vidas, não só para os dias que estamos vivendo, mas para a nossa vida como um todo. Essa história, esse relato bíblico, a leitura seria longa, e eu não queria aqui tomar tempo em fazer essa leitura longa. Contudo, eu vou tentar em rápidas palavras traduzir e ministrar à sua vida algo que está no meu coração. Amados irmãos, em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, em situações extremas que muitas vezes nós podemos passar nessa terra, porque o sol ele vem para o justo e o injusto, a chuva vem para o justo e o injusto, a dificuldade ela vem para a minha vida como para a vida de qualquer pessoa. Mas nesses dias de situações extremas, e justamente nesses dias que nós estamos vivendo, o dia de hoje, porque hoje as pessoas estão trancadas em suas casas, e muitas pessoas estão debaixo de uma opressão maligna, de uma opressão diabólica, e não sabem o porquê que estão sentindo isso. E alguém diz: isso é alguma depressão, é alguma questão envolvida as tuas emoções. Não é só isso, pode ser, quem sabe, as tuas emoções, as tuas preocupações, as ansiedades, mas Satanás ele se aproveita desses momentos, dessas circunstâncias, para trazer o peso das trevas e oprimir as pessoas. Nesses dias de situações extremas e dificuldades, é nesses dias que as pessoas que não têm a presença de Deus tomam decisões precipitadas. Eu estava lendo, foi na semana passada, de um ministro de um dos países da Europa, um dos ministros responsável pelas finanças desse país, um país rico, uma potência, primeiro mundo, tirou a sua vida, e aí no jornal vinha escrito a seguinte justificativa: e o ministro tal tirou a sua vida por conta da preocupação extrema e a dificuldade financeira que abateria sobre tal país por conta dessa pandemia mundial. Ou a pessoa que entrou num desespero por conta de uma situação extrema. Uma pessoa que entrou num pânico por conta de uma situação extrema. Pessoas sem Deus, em momentos como este, que nós estamos vivendo, e não só o momento que estamos vivendo, em momentos que podemos passar e enfrentar nessa vida, fazem coisas, tomam caminhos precipitadamente, escolhas precipitadas, e algumas dessas escolhas e caminhos que as pessoas vêm tomar sobre suas vidas, trazem situações irreversíveis, marcas e traumas que quem sabe nunca irão curar na vida. Eu vejo pessoas, e aqui cito, por exemplo, uma mãe ou uma jovem que por conta de uma escolha e uma situação vem engravidar e comete o aborto, achando que aquele aborto vai resolver, aquele aborto vai impedir que aquela criança que está sendo gerada no seu ventre não venha a ser um peso, uma carga sobre a vida dela. Mas essa mulher, essa mãe, não sabe o peso que ela vai trazer de acusação na sua mente. Aí Satanás se aproveita, se apropria disso para acusar essa pessoa. Se apropria dessa arma para trazer uma acusação sobre o coração dessa pessoa. E gradativamente vai destruindo as emoções, vai destruindo essa pessoa por dentro, ao ponto dessa pessoa, ao ponto desse ser humano pensar em coisas mais terríveis.
quando pessoas tomam, em situações extremas, decisões precipitadas, sempre os prejuízos serão terríveis. A Bíblia menciona esse fato dessas duas mães que escolheram, numa situação de fome e de desespero, matar os filhos. Eu fico imaginando o trauma, o prejuízo, todo o drama que se instalou no meio daquela casa, porque 2 ou 3 dias depois, houve uma intervenção de Deus sobre Samaria, e o quadro foi mudado. Agora você imagina essa mãe, dizendo para ela mesma: meu pai, há 3 dias atrás eu matei o meu filho para comer, e hoje tem comida em abundância. Olha o trauma que se instala na vida dessa pessoa. Você entende o que a palavra de Deus está revelando nessa noite? Quem sabe você está na tua casa, passando na sua mente um monte de bobagem, e você está pensando em fazer um monte de coisas erradas, e esta palavra está vindo ao teu encontro para te dizer nessa noite: há um Deus que pode mudar a tua história, há um Deus que pode mudar a tua realidade, há um Deus que pode da noite para o dia transformar toda a tua vida. Não tome essa decisão. Pare, reflita, entregue a tua vida ao Senhor. Pare, meu irmão, reflita, vá aos pés do Senhor Jesus, porque em Deus há solução sim, em Deus há solução sim, operando Ele, quem pode impedir, assim diz a sua palavra? Ninguém pode impedir o agir de Deus. E nessa situação extrema, a fome foi tamanha, que a Bíblia diz e conta a palavra do Senhor, que o povo de Israel estava vendendo a cabeça de um jumento. E você perceba que o jumento é um animal considerado um animal imundo, que o povo de Israel não come. Ele é condenado pela lei judaica, mas estava vendendo uma cabeça de jumento por praticamente 1,2 kg de prata. Multiplique isso, ou coloque nos valores atuais, quantos R$1.000 custaria hoje a cabeça daquele jumento? A Bíblia fala que ele estava vendendo por 5 peças de prata, 5 moedas de prata, 200 gramas de esterco para comer. A miséria tinha se instalado no meio de Samaria. Escute, toda a miséria provém do inferno. Toda a miséria provém do inferno. O meu Deus, que é o teu Deus, que é o meu Pai, que é o seu Pai, Ele tem prazer de nos abençoar. Dele provém o ouro, dele provém a prata, dele provém todas as dádivas e todas as coisas boas que pode sobreviver à vida de um homem. A miséria não vem do Deus que eu sirvo, ou do Senhor a quem eu presto o meu culto. Podemos enfrentar dificuldades, mas o pão não vai faltar na mesa do justo. Podemos passar por um período de escassez financeira, é verdade, mas o pão não falta, porque o Deus que eu sirvo é Deus que nos sustenta, que nos guarda. Ele é Pai e Ele tem prazer em nos abençoar. E esse foi o caos que se instalou no meio do povo de Israel, pela escolha errada, por escolher andar distante da presença do Senhor. Mas e termino dizendo, e lhe incentivo lá na tua casa, que você possa fazer essa leitura do capítulo 7. Veio a palavra de Deus nessa situação extrema ao profeta Eliseu, e Deus diz e ministra ao coração do profeta, porque quando Deus fala, não há homem que possa impedir, não há autoridade que possa impedir, não há demônio que possa impedir, porque operando Ele, tudo se realizará. Aí Eliseu diz ao rei Jorão: rei, amanhã, 24 horas, mais ou menos por esta hora, o Senhor me diz que a fartura será tamanha. Ou seja, hoje vocês estão comprando uma cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, por 80 moedas de prata, que dá aproximadamente 1,2 kg de prata, mas amanhã será tanta farinha
e tanta flor de trigo, que vocês vão ver que tudo isso será vendido, como que podemos dizer hoje, para contextualizar e que você possa entender, a preço de banana. A fartura vai ser imensa. Aos olhos das pessoas que estavam ali, parecia uma coisa inimaginável, impensável. Era uma coisa utópica, inatingível. Como pode um profeta se levantar e dizer que diante da escassez, diante da fome, estamos comendo os filhos, estamos matando os filhos, estamos comendo jumento, cabeça de jumento, e ninguém tem dinheiro para comprar isso também, estamos comendo esterco de pombo. Como esse homem pode afirmar? E a Bíblia diz que o rei tinha ao seu lado um conselheiro, um capitão, um oficial, um homem de guerra, e este homem olha para os céus e diz, em tom de deboche: nem que Deus abra a janela dos céus. Primeiro ele coloca Deus em xeque dizendo, será que Deus pode abrir janelas? Mas ele diz, nem que Deus abra, se é que ele pode abrir janelas, e que derrame uma chuva de comida. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí alguém diz assim, nos momentos de crise, nós temos que ser previdentes, cautelosos, temos que ser inteligentes. E isto vem dos céus. Essa cautela, inteligência, previdente, ser cuidadoso, ser alguém que saiba economizar, isso é muito importante. É muito importante. Os irmãos que me conhecem sabem que eu sou adepto a esta ideia e sou lutador. Temos que ser cautelosos, é verdade, mas não podemos ser medrosos, não podemos ser covardes, porque o medo, ele é o contrário da fé. Fé é igual coragem, é igual coragem. E ele diz, isso não pode, isso não tem como, isso não há como. E eu digo para você, outra coisa que eu aprendo nesse texto, nos momentos de difíceis situações, de situações extremas, tenha ao teu lado pessoas que tenham fé, e coragem, porque em momentos de dificuldade, percebemos que pessoas, elas ficam prontas ao pavor. Eu vou aqui somente mencionar algo interessante. Nos dias em que foi anunciado a quarentena, os mercados foram lotados, as pessoas compraram loucamente água, comida, coisas supérfluas, papel higiênico, de uma forma assim, doentia, como que o mundo ia acabar. Eu fico imaginando se o dia em que o Senhor recolher a sua igreja da face dessa terra, o mundo vai entrar num caos, porque ninguém vai saber do que está acontecendo. Isso demonstra para mim e para você a insegurança que há no coração das pessoas. Precisamos ter ao nosso lado pessoas que tenham fé, equilíbrio, que tenham uma palavra de Deus, que saibam dizer, mesmo sendo previdentes, cuidadosos, analisando, pé no chão, mas tem uma palavra de dizer, uma palavra de Deus para afirmar e dizer às pessoas: ei, tenha cuidado, não entra por esse caminho. Ei, tenha fé, o Senhor vai abençoar. Ei, tenha segurança, a porta vai se abrir. O Deus que eu sirvo não é Deus que vai nos abandonar. O dinheiro pode ficar mais curto, mas as portas dos céus não estão fechadas. Há um Deus que vai cuidar de ti, da tua casa. Há um Deus que sabe da tua honestidade. Precisamos ter ao nosso lado pessoas assim. E aí a Bíblia diz que nesse quadro, quando se desenhou todo esse quadro, e termino, a Bíblia conta a história que 4 leprosos, e quando eu me refiro a esses 4 leprosos, eu quero lhe dizer e lhe afirmar que às vezes a provisão de Deus vem de lugares e pessoas que a gente nunca imagina. Havia 4 leprosos fora das portas de Samaria, porque o leproso, ele não podia ter convivência social. E esses 4 leprosos, com fome também, disseram um para o outro, um disse para o outro: ei, olha, se nós ficarmos aqui, vamos morrer de fome, vamos tomar uma atitude. E aqui está uma coisa interessante.
Deus se agrada de quem toma atitude, de quem se levanta. Você acha que Deus vai fazer por ti o que você tem que fazer? Levanta-te dessa cama, repreenda essa depressão, repreenda em nome de Jesus. Se você precisa ir no médico, ter um acompanhamento médico, eu até não questiono isso, porque nós somos inteligentes e sabemos que Deus deu sabedoria ao homem, e Deus deu conhecimento, a ciência ao homem, para o próprio homem se desfrutar dessas bênçãos do Senhor. Contudo, a fé e a ciência têm que andar de mãos dadas, e eu estou lhe dizendo em nome de Jesus, Deus é Deus que se agrada de quem tem uma posição positiva e firme. Esses 4 leprosos se levantaram e disseram um para o outro, e terminam: olha, não tenho o que comer, vamos no arraial dos sírios. Praticamente estamos morrendo de fome. E se eles quiserem nos matar, vamos matar mesmo, vamos morrer. E alguma coisa vai acontecer. E eu, quando oro para as pessoas, eu sempre digo: meu irmão, eu não sei o que Deus fará por ti, mas uma coisa é certo: algo de Deus vai acontecer na sua vida. E foi o que esses 4 leprosos fizeram. Eles se levantaram e foram em direção ao arraial dos sírios. E Deus usou esses 4 leprosos. E quando eles vinham arrastando os pés pelo caminho, chegou o barulho. E aqui entra a provisão de Deus. E aqui entra o que eu gostaria de terminar essa mensagem afirmando. Chegou no arraial dos sírios, o barulho como o barulho de muitos carros e um grande exército. E eram 4 leprosos arrastando os pés pelo chão. E os sírios ficaram apavorados, ficaram todos eles ficaram assim, atônitos. E alguém começou a dizer: Israel contratou o rei do Egito, Israel contratou o rei tal, e eles estão vindo com um exército. Não tinha exército coisa nenhuma, era 4 leprosos. E eles ficaram tão desbaratinados, tão perdidos, que levantaram e partiram em retirada, e não levaram nem roupa, nem pão, nem ouro, nem prata, e deixaram tudo e saíram desesperados. Isso se chama um Deus que vira a página, num Deus que diz: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã, o sol da justiça brilha sobre aquele que chora. Aleluia. E eles saíram desesperados. Os sírios saíram desesperados e ficaram imaginando: é um exército. E eram 4 leprosos. O Deus que eu sirvo, meu irmão, é Deus que tem poder para confundir a mente do nosso inimigo. É Deus que tem poder para esconder a tua vida debaixo do manto da sua proteção e da sua graça. Ele tem poder para arrancar o câncer. Ele tem poder para curar da AIDS. Ele tem poder para arrancar o tabagismo. Ele tem poder para curar a vida de um homem, de tal maneira ele levantar do leito da enfermidade e transformar a vida desse homem. Ele tem poder para isso. De repente eles chegaram e havia fartura de pão, fartura de bebidas, fartura de ouro, fartura de tudo. E quando eles viram tudo aquilo, um disse para o outro: nós somos portadores de boas novas. E eu também sou portador de boas novas. Há pão, há descanso, há ouro e a prata. E quando eu me refiro a ouro e prata, não estou me referindo a coisas materiais, mas eu me refiro ao que de mais precioso pode vir do céu: cura, restauração, salvação. E isso Deus tem para a sua vida. Pastor, e Deus tem coisas para a minha vida terrena? Tem. Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida, porque nele nós temos vida e vida em abundância. E eu preciso terminar por conta do nosso tempo. O Senhor está pronto a lhe abençoar. Nunca te esqueça que da noite para o dia Deus pode mudar a realidade e a vida de alguém. A Bíblia menciona que ao final da tarde esses homens foram ao arraial dos sírios. Chegaram à noite lá e depararam com tudo aquilo. E voltaram pela manhã para dar a notícia ao rei Jorão que havia comida e comida em abundância para o povo de Samaria. Da noite para o dia, Deus pode mudar a tua história.
Não deixe o diabo colocar desespero na tua alma e no teu coração. Entrega teu coração a Ele. Reconcilia-te com o Senhor. Volta para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Eu quero fazer 3 orações. A primeira, eu quero orar por você que está no propósito de entregar a sua vida para o Senhor nessa noite. A você que quer se reconciliar, você mora em Lages ou qualquer parte desse país, ou fora desse país, eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Pai querido e Deus amado, eu oro por essa pessoa que está se reconciliando. Eu oro por essa pessoa que está entregando a sua vida para Ti, Senhor. Eu oro por essa pessoa, Pai, que está agora com lágrimas, apresentando a sua vida ao Senhor. Eu clamo, Senhor Deus, pela alma dessa pessoa, pela vida dela. Senhor, se Satanás tem atormentado esta casa, se Satanás tem atormentado esta vida, se Satanás tem atormentado, Senhor Deus, essa família, eu clamo em nome de Jesus. Pai, liberta esta casa, liberta esta vida, que todos os grilhões do inferno que prende e que seguro, sejam quebrados agora, que todas as correntes do inferno que estão segurando esta alma, sejam quebrados agora, que toda amarra infernal, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Eu convido a você, ore comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Confesso que sou pecador e reconheço os meus pecados, mas reconheço, Jesus, que Tu vieste a esse mundo em carne e sangue. E sim, Jesus, Tu entregou a Tua vida na cruz do Calvário para a salvação da minha vida e da minha alma também. Jesus, toma minha vida nas Tuas mãos e eu a entrego a Ti, em Teu nome, Jesus. Amém e amém.